Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 20 de janeiro. Estou de volta, retomando em definitivo as atividades após uma breve pausa. A última videoanálise foi aqui no dia 11 de janeiro. Inclusive, nessa videoanálise chego a comentar a minha expectativa para que o Ibovespa proporcionasse alguma formação de fundo, ou seja, iniciasse um repique de alta já na semana passada na região dos 40.000 a 38.200. Não conseguiu fazer isso, continua a sua movimentação para baixo, chegando no pregão de hoje até apresentar a queda de 1,08%. Isto é, depois do pregão passado, pregão do dia 19, ter tentado superar ali, gerar na realidade a formação de um fundo aqui no gráfico diário. Para que essa formação ganhe uma sinalização mais relevante, seria importante fazer algo nesse sentido aqui, ó. Gerar um candle aí fechando acima da máxima do pregão anterior e, mais relevante ainda, se conseguir superar a máxima desse candle, ou seja, gerar algo aqui fechando acima nesse momento dos 38.056 e no pregão seguinte, ou seja, esse aqui seria o próximo pregão de quinta-feira e no pregão da sexta-feira superar a máxima do pregão de quinta-feira, enfim, concretizando assim a formação de um movimento de subida aqui no gráfico diário, um repique de alta contra a tendência forte de baixa nesse momento. No gráfico mensal é importante apenas destacar que a região mais relevante de suporte para o índice Bovespa, ela fica aqui na faixa, no meu modo de ver, na faixa dos 36.500 a 36.000 pontos. No mini índice, o dia terminou aqui com a formação de um martelo, padrão de reversão dos candles, de um movimento de baixa para um movimento de alta. A superação da máxima de hoje traz a possibilidade de se planejar a operação na ponta compradora, máxima de hoje 37.995, fechou na máxima, buscar a operação na ponta compradora de day trade, desde que gere principalmente fundo ascendente no gráfico de 10 ou 15 minutos, ou respeitando a região ali de suporte no intraday. Nesse momento aqui a mais relevante seria por volta dos 37.790, para funcionar aí como suporte no intraday. Então a gente vai ficar atento aí para a possível operação neste sentido. No pregão de hoje optei por uma recomendação de compra no dólar. O dólar abriu com gap de alta, o pregão passado já tinha proporcionado aqui um engolfo de alta no gráfico diário. Abriu com gap de alta, gerou um movimento de baixa no gráfico de 60 minutos e na região de todos os topos, vários topos anteriores no G60, proporcionou um sinal de recuperação. Então recomendei uma compra no dólar nos 4.095, com um stop em 4.078 e um objetivo em 4.129. O objetivo foi devidamente alcançado, proporcionando assim um ganho de 0,83% e um crescimento do capital total de 0,8%. Lembrando que no mês está negativo, 0,67%, visto que na semana passada ainda cheguei a recomendar algumas operações na ponta compradora, uma outra operação na ponta compradora, contra a tendência, e essas operações não deram certo. Então no dólar chegou a gerar aqui essa sinalização de subida, bateu rapidamente no objetivo da operação, chegou até um pouco mais para cima. Mantendo-se aqui acima dessa região, ainda ficaria mais para a ponta compradora, principalmente de day trade em cima do mini dólar. Então essa região que eu estou mencionando é a região ali na faixa dos 4.100 até os 4.085. Seria a região principal para o dólar se sustentar, para ainda buscar a operação na ponta compradora no mini dólar. Na sequência, falando aqui de PTR4, lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você, dê um like nela, dê um joinha aí no YouTube, através do YouTube. Desde já agradeço aí a sua participação, a sua audiência. Petrobras, PTR4, formação de um martelo depois de uma pancada para baixo, uma pancada grande para baixo, um movimento muito forte. São 2 semanas já, a semana passada 17% de baixa, essa semana já apresentando 14,31%, se aproximando, olhando para o gráfico mensal, vou jogar até na tela maior aqui, no gráfico mensal já batendo nesses 2 topos anteriores, ou seja, que podem funcionar justamente como ponto de suporte, a chamada mudança de polaridade, o que era resistência funcionando agora como suporte. Bateu nessa região, bem esticado para baixo no gráfico diário, formação de um martelo, trazendo a possibilidade de acontecer também um movimento aqui de alta, um repique de alta no gráfico diário. A superação da máxima de hoje seria um primeiro indício para esse repique de alta acontecer. Máxima de hoje, R$ 4,50, resistência no gap em 4,64, então a gente também fica atento
tentando ver, encontrar alguma possibilidade de buscar uma compra em cima da ação contra a tendência. Na Vale 5, também aqui em forte tendência de baixa, proporcionou também um candle parecido, o ideal é que tivesse um corpo menor aqui para ser algo bem semelhante a um martelo, mas enfim, houve uma recuperação, ativo perdeu a mínima aqui dessa pequena congestão, vamos dizer assim, algo semelhante a uma flâmula, movimento forte para baixo, gerou essa flâmula, perdeu aqui essa região, mas não fechou abaixo, a perda dessa mínima reforça a chance de continuar o movimento descendente aqui na Vale. Olhando para o mensal também da Vale, dá para se observar a formação aqui de suporte, um suporte por volta perto dos R$7, uma região em torno dos R$7 seria essa região mais relevante de suporte nesse momento para Vale 5. Para que a ação continue, gere na realidade uma movimentação para cima, primeiro sinal de subida seria superar a máxima do pregão de hoje e fechar uma primeira hora de pregão já para cima dos 7,04. Olhando aqui, é toda uma região de resistência, antigo suporte na Vale 5, gráfico de 60 minutos. Se vier a perder a mínima deste candle forte de alta aqui da última hora de pregão, traz a possibilidade de continuidade da movimentação para baixo já vista aqui no gráfico diário. E até abrindo a possibilidade de buscar uma venda em cima da Vale 5, uma venda um pouco mais de day trade. Na sequência, BBAS3, olhando também para a possibilidade de compra e contra tendência, BBAS3, candle de indefinição, longo movimento de baixa, também buscando aqui a possibilidade de repique de alta. O sinal mais relevante seria o sinal mais interessante seria a superação dos 12,84. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, se conseguir voltar para cima dessa região aqui seria algo mais interessante, voltar para cima aí dos R$12,84, enfim, para buscar alguma operação de compra contra a tendência em BBAS3. O stop podendo ficar para baixo aí dos R$12,52 ou até um pouco mais curto aqui, logo abaixo desse forte candle de alta, um pouco abaixo aí dos R$12,56. Depois disso temos aqui o GPA3, também ativo em tendência de baixa, difícil ter algum ativo em tendência de alta nesse momento, mas boa parte em tendência de baixa. Gerou um candle de recuperação, fechando aqui praticamente no 0 a 0. Também bem travado ali no G60, já trazendo a possibilidade também de se buscar alguma compra se conseguir iniciar a formação de um fundo aqui no gráfico diário, superando aí os R$55,10. Então que a gente também vai ficar atento aí a partir do próximo pregão. BVMF3, ativo que perdeu uma região mais relevante de suporte, se a gente olhar aqui para trás já é uma região de fundo anterior, então vinha batendo aqui deixando várias sombras inferiores nos candles. Hoje queda de 2,66%, fechamento para baixo dessa região, expectativa de poder continuar seu movimento de baixa. Se olharmos para o G60, o movimento de subida está bem fraco ainda, então ficaria atento para buscar até a operação de venda, caso proporcione aí um topo descendente, respeitando aqui, não vindo muito para cima dessa região de 10,35 a 10,40, se segurando aí para baixo desse patamar para buscar essa chance de venda. E na Lame 4 também seria algo nesse sentido. O Lame 4 perdeu aqui essa região de suporte, os R$18, não vinha fechando abaixo de 18, fechou abaixo dos R$18, forte formação de topo e de pivô de baixo. Então nesse momento, nessa ação, movimento de subida no G60, respeitando a região dos R$18 como resistência, ficaria mais interessado em buscar a operação na ponta vendedora, uma operação em rápida de venda, na expectativa que venha um movimento testar essa região de suporte na faixa dos R$17,40. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.